Olá pessoal, professor Nasci Garcia passando aqui para apresentar para vocês uma sugestão que pode ser muito importante para a segurança financeira de cada um de vocês e das suas famílias, tá bom? Quando nós falamos em segurança financeira pessoal e familiar, uma ferramenta muito importante é o orçamento. Portanto, ter noção e ferramentas para gestão orçamentária é de máxima importância para toda e qualquer pessoa e principalmente na gestão financeira familiar, ok? Nesse sentido, eu quero mostrar para vocês aqui uma estrutura de orçamento desenvolvida em Excel, que você pode, aí, com conhecimentos básicos de Excel, não tem nada muito avançado, tá? É simples de ser desenvolvido por você mesmo aí, né? E que pode ser uma ferramenta muito importante aí para a sua gestão orçamentária, ok? A nossa estrutura ela está dividida basicamente em 4 grupos. O grupo 1 é um painel totalizador, é o cabeçalho da planilha, né, onde aparecem os totalizadores ali, que a gente vai falar com mais calma daqui a pouquinho. O grupo 2 são os meus recebimentos, ou receitas, ou rendas, mas vamos chamar aqui de recebimentos, tudo aquilo que eu recebo mês a mês, em algum momento aí do meu ano, ok? O painel 3, o bloco 3, é o bloco das reservas, aquilo que eu estou, as minhas previsões, né, para ser reservado daquilo que eu estou recebendo mês a mês. E o bloco 4 é o bloco dos meus gastos, tá? Que está subdividido aqui na nossa sugestão em gastos essenciais, aqueles que são para minha sobrevivência mesmo, né? Gastos parcelados, né? Aqueles parcelamentos que eu venho carregando de compras ou de financiamentos que eu tenho a obrigação de pagar, e os gastos extras, ou seja, aqueles que não são absolutamente essenciais, ok? O bloco 1, que é o painel totalizador, ele vai trazer para mim os totais, né, dependendo do que eu for colocando na planilha mês a mês, dos meus recebimentos, dos meus gastos. Ele vai me mostrar o fechamento de cada mês, ou seja, os meus recebimentos menos os meus gastos mês a mês, como é que vai ser o balanço do meu mês. Ele vai me trazer quais são as previsões que eu identifiquei, né, me propus a fazer mensalmente de reserva, e depois de tudo isso, ele vai me trazer também se ainda existe disponibilidade ou para eu gastar, né, que não é o ideal, ou para eu também realocar em outras reservas que eu queira, ok? E claro, ele também vai me trazer na última coluna, né, o total no ano, né, como é que estão cada um desses recebimentos, gastos e reservas no meu ano, ok? Bem, as primeiras informações que eu tenho que colocar nessa estrutura são no bloco 2, né, os meus recebimentos, ok? Nós estamos aqui só mostrando uma simulação, mas é lógico que em muitos casos, né, você vai ter aí mais do que 3. Aqui tem só 3 linhas de recebimentos. E aí no Excel, né, muito simples, basta incluir linhas, não só nos recebimentos, como nos gastos, nas reservas, sempre que você precisar de mais, ok? Imaginemos então que como primeiro recebimento eu coloque um salário de R$ 2.500 mês, o que vai me dar ali um total no ano de R$ 30.000. Notem que nesta planilha construída, é claro que lá no meu painel, toda vez que eu incluir alguma coisa, eu vou ter que ter lá, ó, aparecendo automaticamente o totalizador de recebimentos, né? Também automático os fechamentos, ou seja, nesse momento, como eu só coloquei os meus recebimentos, eu não tenho gasto nenhum, então o meu fechamento mensal está em 2.500 e a minha disponibilidade também em 2.500, ok? Imaginemos que a segunda receita, então, que eu coloque seja o 13º. Note que, no meu caso, aqui, né, nessa simulação, eu coloquei aqui o 13º como recebendo em 2 parcelas, novembro e dezembro. E, portanto, no painel lá em cima, ele atualizou
Somente novembro e dezembro foram os únicos meses que tiveram alteração, ok? Bem, depois que eu colocar todos os meus recebimentos previstos durante o ano, o próximo passo é eu trabalhar com o bloco 4, o bloco dos gastos. Lembrando que nessa nossa sugestão de gestão orçamentária, nós estamos subdividindo os gastos em gastos essenciais, aqueles que são para a nossa sobrevivência, não podemos ficar sem realmente, alimentação, moradia, ok? Gastos referente a parcelamentos assumidos, ok? Uma compra de um imóvel, de um carro, ou mesmo de um tênis, de um vestuário qualquer, e os gastos extras, né, que podem até ser dentro da alimentação também, a pizza, o sorvete, um presente, ok? Que não é absolutamente essencial. Uma questão importante é que em cada um dessas subdivisões nós teremos o seu subtotal, para a gente saber o quanto a gente tem no nosso orçamento de gastos essenciais, de parcelamentos assumidos e de gastos extras. E é claro que a gente tem lá embaixo também o total geral dos nossos gastos durante mês a mês e durante o ano. Outra questão importante que nós entendemos nessa estrutura são as linhas que demonstram a proporção entre esses gastos e o nosso recebimento, ou seja, o quanto cada grupo desses gastos impacta no nosso recebimento total. Vamos simular aqui como primeiro gasto essencial um gasto de aluguel, um valor, né, de 600, uma quantia de R$600 por mês. Note que quando eu incluo aqui, lá no painel, lá em cima, já tem que atualizar também. A minha disponibilidade, o meu fechamento e a minha disponibilidade já está menor, já que entrou um gasto. Ok? Vamos colocar aqui como segunda um gasto de alimentação mensal de R$500 por mês. Ok? Então, eu vou colocando aqui tudo aquilo que é essencial, efetivamente, no mês, né, na minha realidade ou da minha família, ok? E notem só que interessante. Notem que lá na linha de proporção, ela mostra para nós, a cada vez que a gente vai colocando, o quanto os nossos gastos impactam em relação, representam em relação ao nosso recebimento. Veja só que, por exemplo, em janeiro, 44% do nosso recebimento já estão impactados aí pelos gastos essenciais que eu coloquei. Lá em novembro, como eu tenho um recebimento maior por causa do 13º, é 29%. E no ano, ou seja, 40% do meu recebimento já está impactado pelos meus gastos essenciais que eu coloquei na planilha. Depois de trabalhar todos os meus gastos essenciais, eu vou trabalhar com os gastos referentes a parcelamentos assumidos. Então vamos imaginar que eu tenho uma parcela de um financiamento de um carro, né, uma quantia de R$350 por mês, e que eu tenho também uma parcela da compra de um celular que eu comprei lá em 18 vezes, 24 vezes, não sei, uma parcela de R$120 por mês. Percebam que nesse bloco, né, eu também tenho um impacto de 18, até agora pelo menos 18,8% em relação ao meu recebimento. Isso em janeiro. Lá em novembro, 12,5% sobre o meu recebimento. E num total, né, no ano, de 17%, 17,4% em relação ao meu recebimento anual. E é claro que na linha de total de gastos, né, lá embaixo, a proporção também tem que funcionar. Ou seja, do que eu coloquei aqui na planilha até agora, de gastos essenciais e parcelamentos, 62,8% em janeiro da minha receita, né, ou seja, do meu recebimento, está impactado, já está empenhado, vamos chamar assim, ok?
Ó, 40 e quase 42% em novembro também já está empenhado. E num total, 58% da minha receita anual já está empenhada. Uma vez que eu já coloquei os meus gastos essenciais e os meus gastos referente a parcelamentos assumidos, eu vou trabalhar os meus gastos extras. Então eu vou pensar tudo aquilo que eu posso vir a gastar que não necessariamente é obrigatório, como por exemplo presentes. Vamos imaginar que eu coloque aqui uma verba para presentes de R$ 50 por mês, só lá em dezembro eu vou colocar um pouquinho mais, porque tem Natal, né? E talvez eu tenha que comprar um pouco mais de presentes, ok? E eu também posso prever aqui, deixar uma linha para imprevistas, né? Outras coisas que eu nem saiba que possa acontecer, mas que existe a probabilidade de acontecer. Então é importante que eu tenha. E eu coloque aqui, então, por exemplo, R$ 100 por mês. Se eu não utilizar, ótimo, eu posso colocar isso em reserva, né? Eu posso aumentar as minhas reservas, ok? Conforme eu for alimentando, é sempre importante eu ter presente e prestar atenção nessas linhas de impacto, de proporção em relação ao meu recebimento. Essas linhas são muito importantes para essa nossa gestão aqui orçamentária. Uma vez que nós colocamos todos os nossos recebimentos e todos os nossos gastos, o nosso painel totalizador vai nos dar uma ideia da nossa disponibilidade, ou seja, depois de eu receber e pagar tudo que eu tenho que pagar, o que está previsto pelo menos a ser pago, né? Eu tenho lá a minha disponibilidade e agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com essa disponibilidade, gerenciar essa disponibilidade. Percebam que eu tenho uma disponibilidade que varia, né, dependendo do mês, ok? Porque os meus gastos e os meus recebimentos variam, mas aqui nessa nossa simulação eu tenho um total disponível lá no ano de 11.610. E é claro que a minha prioridade para essa disponibilidade são as minhas reservas. A primeira delas, né, se eu ainda não tenho ela completa, é claro, a reserva emergencial. Então imaginemos que eu coloque aqui na minha projeção orçamentária um valor, né, uma quantia de R$300 todo mês para minha reserva emergencial. Percebam que a minha disponibilidade, então, né, já diminuiu, era de 11 mil, agora é de 8 mil. Ok? Em segundo lugar, eu tenho também que ter uma reserva de segurança. Né? Então, a emergencial é aquela de no mínimo 6 meses, né, que eu preciso, né, 6 meses o meu gasto ou 6 meses o meu recebimento, né, isso pode variar, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, né, e a minha de segurança é de 1 ano, pelo menos, de fôlego, se eu perder a minha renda, se eu perder o meu emprego, alguma coisa assim. Então vamos imaginar que para a minha reserva de segurança, eu coloquei aqui R$150 por mês. Portanto, a minha disponibilidade diminuiu, tá? Mas eu ainda quero aproveitar essa disponibilidade para a minha reserva existencial, aquela minha aposentadoria, né? A minha independência financeira. Então eu estou colocando aqui mais R$100 por mês que são destinados à minha reserva existencial. E a minha disponibilidade, então, também já diminuiu. E eu tenho também nas minhas reservas a previsão de pontos de conquista, comprar um carro, comprar um imóvel, fazer uma viagem, alguma coisa, um curso internacional, alguma coisa assim. Então eu também quero pegar parte dessa disponibilidade, já que eu ainda tenho, e alocar mais R$150 por mês para esse ponto de conquista. E eu posso ter aqui outras linhas, outros pontos de conquista, ok? Tá? Mas o ideal é que eu não empenhe toda a minha disponibilidade, porque por mais que eu tenha um planejamento, podem acontecer coisas que eu preciso de um pouco mais de dinheiro. Então ter uma gordurinha, uma sobra disponível é importante. Mas se eu puder economizar ainda essa sobra, eu posso colocar nas minhas reservas. Tá? Então aqui de janeiro a outubro, por exemplo, a minha disponibilidade é de R$80, então eu prefiro deixar assim. Mas talvez valha a pena, né, eu dar uma olhada aqui nos meses de novembro e dezembro, que eu tenho uma disponibilidade maior, talvez nesses meses aqui embaixo eu possa aumentar.
e aí vem de gestão de cada um. Né? O ideal é que sim, é que eu poderia talvez dobrar as quantias de reserva, né? Mas é uma decisão que cada um tem que tomar e fazendo com a sua realidade, ok? Vejam que a nossa planilha ela traz aqui um contexto, né, da proporção também das nossas reservas, do que a gente se propõe a reservar em relação aos nossos recebimentos, né? O que nos dá uma noção de como a nossa estratégia financeira está boa, né, melhor ou pior em relação à nossa gestão. Percebam que na maior parte do ano nós estamos dedicando, e isso é muito positivo, 28%, né, da nossa receita, lá do nosso recebimento, para as nossas reservas. Isso é ótimo. Assim, tendo uma ferramenta como essa, né, e claro, sabendo usar e utilizando, né, não adianta ter e não colocar, não utilizar, essa ferramenta vai responder várias perguntas muito importantes para a nossa gestão financeira pessoal e familiar, como, por exemplo, o total das minhas receitas, dos meus recebimentos mês a mês ou anual, o total das minhas despesas mês a mês e anual, os impactos, né, dos meus gastos essenciais, os parcelados, os extras em relação ao meu recebimento, né? O fechamento do meu mês a mês, se tem algum mês que eu vou ter algum problema, eu consigo antecipar isso e verificar o que eu preciso fazer naquele mês, ok? As minhas previsões de reservas, né? O quanto eu posso reservar dependendo da minha disponibilidade, o quanto está sendo positivo a minha gestão para eu conseguir reservar o máximo possível do meu recebimento e a minha disponibilidade depois de tudo isso, se eu ainda vou ter alguma coisa que eu posso talvez gastar ou ampliar a minha reserva. Então, a gente espera que essa sugestão seja útil a vocês, tá? É importante que vocês estudem e tenham, independentemente de ser essa, uma ferramenta como essa, um controle, seja numa planilha, seja num caderno, seja num aplicativo, mas é importantíssimo que vocês tenham algo parecido com isso, ok? Um grande abraço a todos, nosso muito obrigado e até a próxima.